Bem, amigos, hoje vamos analisar a Mills, uma empresa do setor de locação de maquinários, assim, bem fora do radar, mas que tem dados bem interessantes para a gente analisar. Bom, observe aí que a empresa já foi cotada a valores muito mais altos, né? Despencou ali em torno de 2014, 2015, depois passou por um processo de turnaround, né? Se recuperou seus fundamentos e aí depois voltou a crescer, né? Voltou até as suas cotações valorizadas novamente, mas não chegou ao patamar que era, né? Veja só, quem investiu há 10 anos está com prejuízo aí de 70%. Mas quem investiu há 2 anos, por exemplo, já está no lucro, né? Um lucro aí de 38%. A questão é, vale a pena investir em Mills? Bom, nesse vídeo você vai ter uma análise completa da empresa. Mas vamos conhecer um pouco melhor o perfil da empresa antes da gente entrar na análise propriamente dita. Veja só, é uma empresa líder de mercado na área de locação de plataformas elevatórias e de construção de alta complexidade. É uma empresa com mais de 70 anos de mercado, né? Então, uma empresa que já está há mais de 70 anos no mercado e é líder no seu setor, é um bom indicativo para a gente analisar, tá? É uma empresa que atua na área de locação e venda de plataformas elevatórias, né, aquelas empilhadeiras, máquinas pesadas, aqueles tratores grandes amarelos, né, que a gente vê nas obras, e também na área de formas e escoramentos para a construção. É uma empresa que tem contratos aí bem diferenciados, tanto de curto como de longo prazo. É uma empresa que tem receita recorrente e bastante diversificada em vários setores da economia, e é uma empresa que está em um mercado em expansão, um mercado que ainda não é muito consolidado, né? Ainda está muito pulverizado em vários players e está se expandindo. Ou seja, tem oportunidade para crescimento orgânico e para crescimento também por aquisições, né? Então, eu fiquei de olho quando eu me deparei com uma empresa que atua num setor desse aqui, né? Quase um pequeno aqui oceano azul na economia brasileira. Bom, mais informações aqui, né? São mais de 10 mil clientes, né? Está entre os maiores 25 empresas do mundo. A maior frota de equipamentos elétricos da América Latina, mais de 2 mil colaboradores, mais de 60 filiais, então a gente vê que não é uma empresa pequenininha não, né? E aqui, ó, a empresa destaca os setores em que ela atua, né? Veja aqui, ó, que no setor ali em cima, né, de máquinas pesadas, né, da linha amarela, a duração média do contrato é de 3 anos, né? Na área de empilhadeiras, a duração média do contrato é de 8 meses. E aqui embaixo, ó, nas formas e escoramentos, duração média de 15 meses, né? Então a empresa adquire esses equipamentos, aluga, passa um tempo alugando e depois revende. Um negócio muito simples de entender e não tão simples assim de replicar. Do jeito que a gente gosta, né? Vamos lá, olha só a diversificação, né? A gente tem 26% do mercado que a empresa atua é no setor de construção, né? Mas os outros 74% da receita dela é bem diversificada aqui em diversos setores dos mais diferentes. Isso aqui é interessante, né? Porque se o setor de construção tiver um momento desafiador, de contração, a empresa vai sentir, mas ela não vai quebrar, porque ela é bastante diversificada. E se qualquer um dos outros setores enfrentar uma dificuldade, isso não vai afetar muito a Mills, né? Gostei de ver isso aqui, né? Bom, a empresa destaca que os 20 maiores clientes são responsáveis por 24% do faturamento. Não é um nível exagerado, né? Então também nos tranquiliza um pouco mais sobre isso. E aqui a empresa faz um breve esclarecimento sobre a sua posição de mercado, né? Ela demonstra aqui, né, que é um mercado amplo, endereçável e pouco penetrado, né, que está havendo uma mudança no mercado para o aluguel, né? As empresas, em vez de adquirir esses equipamentos, estão preferindo alugar. Destaca aí os seus 71 anos de história, forte capacidade de execução, o histórico de M&A de sucesso, gestão experiente. Destaca também que atua com disciplina e eficiência na alocação de capital. Destaca o seu crescimento de receitas e margens desde 2017 e a sua maior rentabilidade, né? Olha só aqui, o retorno sobre o capital do acionista acima de 20% é interessante, né? Então vamos, após essa breve descrição da empresa aqui, vamos analisar os critérios para a gente saber se essa empresa é boa mesmo ou não. Aqui os critérios, né? Vamos analisar nesse vídeo a rentabilidade, a renda passiva, o endividamento da empresa, o crescimento, a precificação, a margem de segurança e lá no final, ó, eu vou te apresentar as minhas conclusões sobre essa empresa. Será que eu vou achar que é uma boa empresa ou é cilada, hein? Bom, mas antes eu queria te perguntar, você tem Mills na carteira? Tá querendo comprar? Tá querendo vender? Ou caiu de paraquedas aqui no vídeo e ficou curioso? Me diz aqui nos comentários. Bom, e esse vídeo também não é recomendação nem de compra nem de venda, né? Eu tô te fazendo aqui a minha análise pessoal de investidor, não tô querendo te induzir a nada, então tome as suas próprias decisões aí, porque é só você que vai suportar os prejuízos ou se beneficiar dos lucros. Então vamos lá para o nosso primeiro quesito, que é a rentabilidade. E olha só a margem bruta dessa empresa, 63%. Quer dizer que quando ela aluga uma máquina lá, um equipamento lá, e recebe R$100, desses R$100, R$63,36 é o lucro bruto. Quer dizer, isso aqui me atrai muito quando eu vejo uma empresa. Por quê? Porque é uma empresa que é capaz de empurrar uma margem bruta dessa no cliente, das duas uma. Ou ela tem um produto muito diferenciado,
ou o setor ainda não tem uma concorrência muito forte, que permite que ela dite os preços, entende? No caso aqui da Mills, me parece que seja até um pouco de cada coisa, tá? Bom, lucro operacional muito bom também, 33%. Isso aqui significa que de R$ 100 que a empresa faturou, né, numa eventual locação de algum equipamento desse, R$ 33, depois que ela pagou tudo, sobrou no caixa livre para reinvestir. O lucro líquido, 19,85%, muito bom também. Lucro sobre o patrimônio, 18%. Lucro sobre o capital investido, 13,47%, com os números de cotação de hoje, né? Então, bem interessante, e considerando os últimos 12 meses, tá? Bem interessante aqui os números de rentabilidade. Tá, mas isso aqui é a foto de hoje. E o histórico da empresa? Bora ver. Vamos ver primeiro o histórico em reais e depois em percentuais, né? Veja que em reais, ó, a empresa, a partir de 2020, ela foi crescendo a sua receita, né? Esperado, porque ela fez algumas aquisições nesse período, né? Então, ó, foi aí, ó, aumentando as suas receitas. Também, ó, aumentou aqui de maneira até mais íngreme, né, o seu lucro, saindo de R$ 200 milhões para quase R$ 1 bilhão, né? 890 milhões de reais. O resultado operacional, que chegou a ser negativo, a empresa queimava caixa aqui até 2019, ó, começou a gerar um resultado operacional interessante, né? 470 milhões aqui no último resultado. Então a empresa, de fato, aqui melhorou muito a sua eficiência financeira, operacional. Lucro líquido também, ó, que chegou a dar aqui prejuízo, né? Entre 2015 e 2019, a empresa passou por um momento de turnaround aqui, né? Se recuperou, se reorganizou e veja que deu certo, né? Porque, ó, as receitas, as margens e os lucros começaram a subir de maneira bem interessante aqui, né? Olha só a margem bruta, que já foi de 0,45%. Hoje a empresa conseguiu trazer aqui para 63%, 64%. Muito interessante a gente ver uma progressão dessa, né? Margens em franco crescimento. É claro que não tem mais para onde crescer muito, né? Mas se a empresa mantiver esses patamares aqui, já vai estar de excelente tamanho. A margem operacional também veio crescendo ao longo dos anos, né? Me parece que é um movimento consistente da empresa. A margem líquida também vem crescendo ao longo dos anos. Isso significa nitidamente que a empresa vem melhorando a sua eficiência, a sua gestão, os seus resultados, ó, também no retorno sobre o investimento e no retorno sobre o capital do acionista. Dá para ver claramente que a empresa vem melhorando ali o seu patamar de eficiência. Então, gostei muito aqui da análise de rentabilidade, né? Dá para ver que é uma empresa que cresce tanto em lucros como em receitas. Já no critério de renda passiva, a foto não chama muita atenção não, né? Um dividendo baixo, com um payout baixo, né? Se a empresa tivesse aqui um payout aí de 75%, ela teria aí 7, 8% de dividendos. Mas a gente vê claramente que a empresa está preferindo aproveitar o capital que gera para reinvestir no negócio, né? Então, ela paga dividendos, mas são dividendos baixinhos, tá? Mas isso é em percentual. Quando a gente vai ver em reais, você observa, ó, que está subindo, ó. O lucro da empresa, né, era negativo, ou seja, era prejuízo. Depois, ó, começou a subir aqui o lucro por ação, né? Já chegou aqui num patamar interessante. Os dividendos, ó, a empresa durante 2016 até 2020 era uma época que dava prejuízo, a empresa não pagou dividendos. Mas a partir do momento que ela se recuperou, ó, começou aqui timidamente a pagar um dividendozinho anual, né? Está pagando acima da média porque nesses anos não pagava, né? O dividend yield, ó, veja que ainda é baixo, em torno de 2%, mas a linha é para cima, né? Então tá ali um pouquinho acima da média os dividendos da empresa. Não há nenhuma previsão, nenhum comentário por parte da gestão de que esse dividendo aumentaria. Portanto, a gente pode afirmar que no quesito dividendos, né, e payout, a empresa não é algo que vale chamar muita atenção, não, tá? Agora vamos analisar aqui o endividamento, tá? O endividamento da companhia é de 1 bilhão 180 milhões, é a dívida bruta que ela tem, mas ela tem 1 bilhão e meio de patrimônio, né? E tem 715 milhões ali de disponibilidades em caixa. Então, se você pegar essa dívida bruta ali de 1,18 bilhão e diminuir essa disponibilidade ali, você vai ter a dívida líquida, que é de 460 milhões. Porém, observe que o lucro operacional, o dinheiro que sobra em caixa ao final de 12 meses na companhia é de 470 milhões. Isso significa que com um ano de operação, o caixa que ela gera, o lucro operacional que ela gera, daria para zerar essa dívida líquida, né? Então a gente pode dizer que no longo prazo, né, no tamanho total da dívida, a gente tem aqui uma dívida controlada. Vamos ver os gráficos, né? Observe que sim, a dívida bruta cresceu, né? A gente viu, né, que a empresa fez aquisições, aumentou sua receita, mas para isso ela fez dívida, né? Fez dívida, a dívida cresceu aqui de maneira até acentuada. Mas observe que as disponibilidades cresceram também, né? A empresa ali foi adquirindo mais caixa, né? E a sua relação de dívida sobre patrimônio naturalmente subiu, tá? Porém, ó, veja que esse endividamento está distribuído ao longo prazo, né? Então veja que se hoje a companhia gera 470 milhões de caixa, observe que pela previsão dela, ó, em nenhum dos anos ela vai ter
um cronograma de pagamento de dívida maior do que esses 470 milhões, né? Então, se a empresa mantiver o seu patamar atual de geração de caixa, quer dizer, ela não precisa nem crescer, se ela só se mantiver como está, né? O pior ano que ela tiver aqui, ela ainda vai ter mais de 150 milhões de caixa sobrando para fazer frente a essa dívida. Então, no longo prazo, o endividamento da companhia está bem controlado nesse momento, tá? E no curto prazo, a gente vai já analisar, mas observe aqui que a relação entre dívida líquida e o caixa gerado, né, está aumentando ali, ó, mas ainda não é nada que preocupe, né? A dívida sobre o caixa ainda está em menos de uma vez. Se esse número aqui fosse até 2, alguma coisa, eu ainda estaria tranquilo, né? Então, se essa dívida aqui fosse 3 vezes maior, aí é que eu já estaria um pouco mais preocupado, né? Não é o caso, o endividamento de longo prazo está controlado. E veja aqui que o de curto prazo também está controlado, né? Para cada R$1 de dívida que a empresa tem aí nos 12 meses, ela tem R$ 2,55 de caixa para pagar. Então, está tranquilo o endividamento de curto prazo também. Portanto, no endividamento, a gente tem um bom retrato, um bom diagnóstico da companhia, né? A empresa cresceu as suas receitas nos últimos 5 anos, na ordem de 26%. Infelizmente, a gente não tem o CAGR de lucros dos últimos 5 anos, porque você viu, né? Em 2020, a empresa ainda estava, né, com números deficitários. Ainda não temos 5 anos de lucro, né, para fazer o cálculo do indicador, né? Mas veja aqui, ó, que a empresa vinha reduzindo receitas e depois voltou a crescer aqui de maneira bem interessante, né? O gráfico de lucros não vamos ter. E o fluxo de investimento, ó, perceba que isso é bem típico de empresa que fez aquisições, né? Ó, ela investiu, né? E agora, ó, deu uma segurada no fluxo de investimentos, né? E o CAPEX vai crescendo ali de maneira, vamos dizer assim, harmônica, né? Numa linha crescente aqui, mas não tanto, né? O CAPEX da empresa está em torno de 44 milhões, não é um valor muito alto, tá? Então a gente pode esperar que a empresa cresça? Pode, pelo seu elevado nível de eficiência operacional que ela está demonstrando aí nas suas margens, né? Então a expectativa de crescimento é o crescimento orgânico mesmo, e que a empresa vai reinvestindo os seus lucros, né? Imagino que a empresa deve estar de olho na possibilidade de novas aquisições, porque esse mercado ainda é pulverizado, e ela é a líder. Então é de se esperar que essa empresa busque a via do crescimento, né? E que ela procure aí fazer aquisições. É a minha leitura, eu não estou falando isso com base em nenhum indicador que a gestão tenha passado, mas pensa comigo, né? A empresa é líder de mercado, a empresa tem caixa, a empresa está gerando boas margens de caixa, é um mercado ainda pulverizado, mas ela é a líder. Ora, se ela é a líder e ela está gerando muito caixa, ela deve ser, no mercado, uma das empresas que está mais capitalizada, né? Então, qual é a expectativa? Que ela comece a comprar as menorzinhas, né? Bom, essa é uma especulação meramente que eu faço, né? Mas quem sabe, né? Nós vamos ver aí nos próximos anos se confirma ou não, tá? O preço-lucro da companhia está em 9,7, né? Não é uma precificação alta. O preço sobre patrimônio, 1,79, também não está caro. O preço sobre caixa gerado, 5,7. E o preço sobre a receita operacional, 1,9. Então, a foto estática dos indicadores na data de hoje está mostrando aí uma empresa que não é cara, tá? Mas vamos ver nos gráficos, né? O preço sobre lucro veio reduzindo ao longo dos anos. Então, essa tendência aqui mostra que a empresa está ficando mais barata ao longo dos anos aqui pela questão do preço-lucro, tá? É claro que não é um histórico muito bom, porque, ó, veja, 2015, 16, 17, 18, 19, 20, a empresa deu prejuízo, né? Aí em 2021, ó, depois do processo de turnaround ali, começou a fazer efeito, ó, a empresa veio para um preço-lucro de 15, depois 13, depois 12, depois 9. Quer dizer, que a empresa estava bem complicada, né? Depois ela deu uma melhorada brusca, né? E aí o preço-lucro dela ficou alto. E ao longo dos últimos anos vem reduzindo, né? Aparentemente está mais barata hoje, pelo preço-lucro, do que estava aí, por exemplo, há 3 anos atrás, né? Preço sobre o patrimônio aqui vai na direção contrária, ó, né? Veja que a empresa já teve cotada aí a 2,2, 2,3, 2,29, hoje está em 1,79. Então veja que ao longo dos anos a precificação em relação ao patrimônio dela melhorou, né? Mas aqui, ó, de 2022 para 2023, houve uma pequena redução, né? O preço sobre o caixa gerado, ó, também de 2021 para cá deu uma reduzida, indicando que a empresa pode estar ficando mais barata, né? E o preço sobre receita também, né? Então, pelos históricos dos indicadores de precificação, a gente pode imaginar que a empresa está mais barata hoje do que há 2, 3 anos atrás, tá? Margem de segurança. Pelo critério do Basel, não tem margem de segurança, porque ela paga poucos dividendos, mas pela fórmula de Graham, né, ainda tem aqui um pouquinho de margem de segurança. Não é muita, não, né, mas ainda tem um pouquinho de margem de segurança, né? E aí, com base em todas essas análises, eu pergunto a você, o que você acha, hein? Vale a pena investir em Mills 3? Né? Será que é uma boa empresa ou cilada? Me diz aqui embaixo nos comentários o que é que foi que você achou. Bom, e enquanto isso, você vai ouvindo aí, enquanto você digita o seu comentário, qual é a minha conclusão. Então vamos lá. É uma empresa líder de mercado, muito experiente no seu segmento, então sabe o que está fazendo, né? Além disso, nós temos aqui um mercado em expansão e uma empresa bem posicionada, porque ela é líder, ela está bem capitalizada, parece que está muito bem diversificada, tem receitas recorrentes, então a tendência é que ela se aproveite muito se esse mercado realmente continuar em expansão, crescendo tanto organicamente como pela aquisição de concorrentes que estejam em uma situação menos privilegiada, né? Eu tenho essa expectativa, né,
de ser uma empresa que a gente chama aí de crescimento, né? Daquelas que aproveitam aí para consolidar algum determinado mercado. Nós temos aí receitas, lucros, caixa e margens, todas crescentes. É maravilhoso quando a gente olha uma empresa, né, e vê que ela está conseguindo crescer aí para todos os lados. Está aumentando a receita, mas aumenta o lucro também. Aumenta o lucro, mas as margens aumentam também. Aumenta o endividamento, mas o caixa, as disponibilidades aumentam também. Então é muito interessante porque a gente vê que a empresa está de fato crescendo e está crescendo de maneira saudável, né? Porque tem empresa que cresce muito na receita, mas o lucro, né, não cresce, vira prejuízo, né? Não é o caso que a gente observou aqui. As margens da empresa são muito boas, ela ainda está conseguindo repassar aqui um ganho, né, muito interessante para os seus clientes, né? Mostra que ela tem vantagens competitivas, é esse tipo de empresa que eu gosto. É uma empresa que paga dividendos baixos, mas também está com payout baixo. Isso significa o quê? Que ela já está demonstrando para o mercado, olha, eu tenho uma cultura aqui de pagar dividendo, porém, eu nesse momento estou pegando meu lucro para reinvestir no negócio. Perfeito. Já que ela está tendo retorno sobre investimento muito interessante, isso eu acho que está plenamente justificável. Ora, se a empresa está tendo ali margens de 18%, 20%, 30%, é melhor que ela invista nesse negócio mesmo, né? Mas veja que ela paga seus 2% de dividendo para dizer, ó, somos uma empresa que gostamos desse negócio de dividendo. Quem sabe daqui a 5, 10 anos, essa empresa aqui não vai estar bem maior e pagando dividendos bem maiores também, né? É uma empresa que tem múltiplos de preço que estão indicando que ela não está cara, está inclusive levemente mais barata do que há 2, 3 anos atrás, e aparentemente ainda há alguma margem de segurança. Então, são conclusões que eu acho bastante interessantes. E, portanto, eu gostei. Para mim, é uma empresa que vale a pena, entrou no meu radar e eu estou considerando seriamente também fazer um aporte nessa empresa. Ela ainda não está na minha carteira, mas ela entrou no meu radar e quem sabe aí, em breve, eu não faça uma alocação nela, né? Coloque ela na minha carteira. E você, hein? Já colocou aqui qual é a sua conclusão nos comentários? Quero saber, hein? Um grande abraço e até o próximo vídeo.